Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Voltamos com a doutora Ana Moraes falando de ecocardiograma. E nós estávamos falando de insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca ainda é uma doença grave, tá? Só perde para câncer de pulmão e câncer de pâncreas, em termos de doença grave, né? Uma pessoa com insuficiência cardíaca é grave. Apesar de que hoje, com todos os recursos que a gente tem, a chance de melhora é enorme. Eu até diria que é melhor tratar uma insuficiência cardíaca do que as duas doenças que eu acabei de falar. Tem muita diferença? É fácil fazer um diagnóstico de insuficiência cardíaca no ecocardiograma? Pois é, a gente tem que abrir um parêntese para o ecocardiograma na insuficiência cardíaca. Certo. Né? Classificamos fração de ejeção preservada, fração de ejeção deprimida. Então, os ecos há de haver também uma diferença. Hoje a gente fala em eco hemodinâmico, quando você fala em eco para insuficiência cardíaca, porque você, além de avaliar diâmetro, além de você avaliar a cavidade, além de você avaliar... Os tamanhos todos do coração. Isso. E a fração de ejeção, que é o que norteia realmente, né, o tratamento da ICC. Para quem está nos assistindo e não é da área, a Ana está falando e vai repetir algumas vezes, fração de ejeção. Fração de ejeção é a capacidade de bomba do coração. Quando ele bate, quanto ele ejeta de sangue, que é necessário para a gente viver. Então, esse número é mega importante na área médica. E ela está falando disso, então comenta. Mas você sabia que já tem paciente que chega e pergunta, doutora, quanto foi a minha fração de ejeção? Já tem paciente que pergunta quanto foi a fração de ejeção. Ele diz, quanto era a minha fração de ejeção? A minha fração de ejeção era tanto. Melhorou, piorou? Eu tenho o costume de falar para os meus pacientes assim, se eu tenho uma fração de ejeção igual a do Cristiano Ronaldo, ou igual a do Messi, né, tá ótimo. Né? Já faz a comparação. Já faz, que aí ele esquece aí ele se assume que não está doente. Né? Pois é, aí a gente, quando você executa esse tipo de exame, você tem que avaliar outras variáveis. Você tem que avaliar, além do tamanho de cavidade, câmaras direitas, doutor Eduardo, ventrículo direito, função do ventrículo direito, as regurgitações, os volumes. Vocês sempre falam nos laudos uma coisa fantástica, você me estima a pressão na artéria pulmonar. Eu acho isso fantástico. Tá? Hoje em dia a gente não faz mais, não vive medindo pressão na artéria pulmonar, mas eu fiz muito isso. Mas eu lembro que você falava para a gente nas aulas da importância da pressão na artéria pulmonar, no edema agudo de pulmão. No edema agudo de pulmão. Você chegava a dizer, doutor Eduardo, não sei se você lembra, você chegava a dizer, olha, eu acho que essa pressão pulmonar está acima de 30, seguramente. Com certeza. Com essa ausculta. Isso a gente treina na ausculta. Aí quando eu me deparei com o método em que eu podia avaliar a pressão pulmonar... Mas a pressão pulmonar ela é importantíssima, porque você calculando o grau de hipertensão pulmonar, o grau de comprometimento de território pulmonar na insuficiência cardíaca, você traça prognóstico, né? Isso é tratamento, fantástico. Direciona tratamento e traça certeza. Prognóstico para ele. Com certeza. E antigamente, até os anos 80, você só media pressão na artéria pulmonar fazendo um cateterismo. Olha, o advento do eco, né? Então, logo que começou, eu vou te ser bem sincero, eu não acreditava muito no eco, tá? Assim, logo que começou, o pessoal disse, pressão na artéria pulmonar 38. Não, será que é isso mesmo? Mas eu fiz vários cateterismos quando eu media a pressão na artéria pulmonar. Hoje não se usa quase mais isso, porque não tem quase doente valvar. Mas quando tinha, era obrigatório fazer cateterismo direito, obrigatório. Eu fiz muito, né? Um dia desse eu fiz umas contas, eu já fiz mais de 60 mil exames, entendeu? Então, eu fiz muito nos anos 80, que eu morava em São Paulo, eu fazia 14 exames por dia, aquela coisa toda. Mas, quando eu comecei a fazer, eu fazia e ficava esperando o resultado do eco, e vinha em cima. Isso foi uma coisa que eu passei a acreditar no eco demais. Pois é, o ecocardiograma, eu penso da seguinte forma, ele é um exame que ele não tem contraindicação,
ele é tranquilo de fazer, qualquer paciente pode ser submetido, doutor Eduardo. Qualquer. Não existe contraindicação formal para o ecocardiograma transtorácico. Lembre que a gente está falando do ecocardiograma transtorácico. De fora do peito. Isso, com mapeamento de fluxo em cores, o comum eco, né? Certo. Que todo mundo intimamente chama de eco. Eu vou fazer um eco, eu quero um eco, né? Então, a gente está se referindo a esse exame. Então, ele praticamente não tem contraindicação. Ele pode ser feito em todos os ambientes, de um ambiente de um consultório comum, de um laboratório de eco, de uma clínica comum, até a emergência. Certo. Passando pela UTI. Eu quero falar da emergência, mas antes, me fala uma coisa. Eu pego muito, é muito comum eu pegar um laudo de eco e vir escrito assim, a única coisa que vem, alteração do relaxamento ventricular. Isso, no livro de cardiologia, no livro clássico, é o primeiro item da doença coronária. Isso é real, na tua opinião, que mexe com isso todo dia? Não, a gente não pode 100% em cima falar de doença coronária. Não pode. Não pode. Pura e simplesmente tendo uma alteração de relaxamento, porque você tem a fase de pseudonormalidade e você tem a fase restritiva, né? Na análise da função diastólica. Então, você não pode falar simplesmente em doença coronariana quando você tem esse tipo de laudo. Isso é muito comum, por exemplo, no idoso. Não, eu acho que todo mundo com mais de 60 anos tem alteração do relaxamento. No hipertenso. 50% da população tem hipertensão. Nos pacientes que têm algum tipo de refluxo valvar patológico ou não, ele pode ter. Tem alteração do relaxamento Exatamente. ventricular. As alterações hemodinâmicas. Então, isso é igual a alteração difusa da reprodução ventricular no eletrocardiograma. Não é doença. Quando eu entrei aqui, eu estava ansiosa. Se fizesse a minha curva, seguramente tinha um padrão de alterações de relaxamento. Alteração do relaxamento ventricular. Não, mas não dá para falar não, doutor Eduardo. Não dá. E hoje, assim, se a gente quisesse realmente confrontar a doença coronariana com o ecocardiograma, a gente usaria o eco de estresse. O eco de estresse. O eco de estresse. Né? O eco sob estresse. O eco de estresse como é? Eu tomo uma injeção, ligo um soro, o soro acelera o meu coração, e eu vejo pelo eco se ele está batendo direito ou não, é isso? É mais ou menos isso. É uma modalidade da ecocardiografia que usa o estresse. Certo. Né? O estresse é de duas formas, tá? A física e a farmacológica. O que a gente usa de forma mais adequada é farmacológica, porque é tranquila, né? Você consegue ter domínio do que você está fazendo e você tem uma aquisição de imagem muito melhor, em detrimento, por exemplo, do físico, em que ele corre, né, que o paciente corre na esteira, depois volta para a mesa para fazer o exame, e aí chega cansado, taquipneico, taquicárdico, você tem uma dificuldade muito grande para adquirir a imagem. Ou farmacológico, o estresse farmacológico, não. Você tem todo um aparato ali em que você faz... O paciente deita, liga um soro na veia... Isso, você utiliza... E fica fazendo eco enquanto está tomando o soro que vai acelerar o coração. É isso. É mais ou menos assim, exatamente. É isso, né? E quando termina... Você adquire a imagem do repouso, você adquire a imagem do pico do estresse, tá? E compara. E faz a comparação. O que tem? Tem área que está hipocondrátil, não tá, ou tem área que já estava e piorou depois disso. É muito usado para avaliação de viabilidade miocárdica, doutor Eduardo. Uma das perguntas quase finais, Ana. Um dia desse a gente estava conversando e você falou que hoje tem o pocket echo, o eco de bolso, né? O eco da emergência. O que é isso? Explica para a gente. Pois é, doutor Eduardo, vamos abrir um parêntese aqui rapidinho para falar sobre isso. O ecocardiograma, ele avançou de tal forma que além do eco transtorácico, além do eco transesofágico, além do eco de estresse, além do eco com contraste, além do eco fetal, tá? Além do eco intraoperatório, além do tissue tracking, além do strain, a gente ainda tem o estudo ecocardiográfico direcionado. É uma modalidade, assim, eu diria intermediária, porque, na verdade, ela é usada muito em emergências, em situações de emergência, em ambientes de emergência. É um exame que é feito por um profissional médico, né, da emergência, que está habilitado a fazer o exame rápido para fazer justamente o diagnóstico diferencial de patologias ali agudas ou de patologias que colocam em risco a vida daquele paciente que está na emergência. Vou te dar um exemplo, tá? Dor torácica.
uma dor torácica, um paciente fica com uma dor torácica num ambiente de emergência, você há de pensar em duas coisas. Síndrome coronariana aguda ou dissecção de aorta. Né? Correto. Então, você vai caminhar para a síndrome coronariana aguda, seja, você vai protocolar o médico tudo da aquilo. emergência que vai fazer isso aí. Ele faz para excluir o diagnóstico. Então, ele viu que a aorta ali está normal. Está normal ou está dilatada. Se estiver dilatada, ele tem que pensar que pode ser sim uma dissecção. Certo. Ele tem que procurar luz falsa, luz verdadeira, toda essa característica aí da dissecção de aorta e encaminhar esse paciente para o exame mais, que seria, no caso, a tomografia. Né? Vamos encaminhar esse paciente para a tomografia. Agora, esse exame, ele é curto, é um exame curto. Ele é um exame em que é feito apenas para essas situações de exclusão de diagnóstico de emergência. Certo. Tá? E depois esse paciente é encaminhado para fazer o ecocardiograma na totalidade, normal, no outro ambiente. Nessa emergência, é dissecção da aorta, doenças do pericárdio, doenças do pericárdio, estado volêmico de paciente, por exemplo, na sepse. Paciente séptico chegou, está hipovolêmico, está chocado. Está precisando tomar líquido. Está precisando tomar líquido, aí você precisa ver função ventricular, então você lança a mão desse exame, faz os achados básicos, né? Determina o que você vai fazer e depois encaminha ele para E isso quem faz é o médico da emergência. Médico de emergência habilitado. Ele não é o ecocardiografista, porque às vezes você aciona o sobreaviso do ecocardiograma. Então, até o médico chegar no local, já se passou algum tempo que pode ser um tempo crucial para a evolução do paciente. Então, todo médico de emergência no futuro vai ter que ter uma noção de ecocardiografia de urgência. Perfeito seu raciocínio, doutor Eduardo. Mesmo. Eu quero ser médico do pronto-socorro. Então, eu vou ser médico do pronto-socorro, eu tenho que saber ecocardiograma para excluir doença cardíaca grave. Isso, exatamente. Fantástico. Ana, o nosso tempo acabou. Então, eu vou falar aquela frase final. Considerações finais. Pode falar de ecocardiograma. Olha, doutor Eduardo, o ecocardiograma hoje ele tem um papel, é aquilo que a gente já falou, o papel do ecocardiograma na cardiologia está bem determinado. Certo. E aí eu posso dizer uma coisa, ele transita com muita elegância entre as outras especialidades, reumatologia, neurologia, infectologia, tudo o que você quiser. Correto. Tá? E ele tem um futuro muito grande ainda tem muita coisa em aberto para acontecer dentro da ecocardiografia. E Belém, deixa eu lhe dizer uma coisa, Belém hoje ela está muito bem servida em relação... Muito bem servida. Aqui a gente faz o eco, essas modalidades novas de ecocardiograma, por exemplo, a oncologia hoje já lança a mão do STREM, tá? Certo. O eco tridimensional... A oncologia já lança a mão do STREM. Oncologia é a área da medicina que trata de câncer. De câncer, isso. Certo. O eco tridimensional, o Hospital do Coração, doutora Paula Amador, à frente do eco tridimensional. Então, o ecocardiograma em Belém está muito bem servido, doutor Eduardo. Que legal, muito obrigado. Obrigado mesmo, Ana. Obrigado por ter vindo, tá? Pessoal, o nosso tempo acabou. Eu queria dedicar esse programa hoje ao professor Rabelo. Como quase ninguém vai saber quem é, o professor Rabelo foi meu professor de deontologia médica e me deu uma das aulas mais inesquecíveis da vida sobre eutanásia. Professor Rabelo, onde estiver, esse programa hoje é em homenagem ao senhor. Pessoal, uma semana iluminada para todos. Até domingo que vem. E obrigado, Ana. Obrigado mesmo. Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.